Olá, esse é o Por Dentro das Indústrias. Estamos na nossa quinta edição desse projeto que tem como objetivo trazer informações, entrevistas, curiosidades e muito mais sobre as indústrias que algum dia poderemos fazer parte. Aproveita se você está aí no nosso canal do YouTube e deixa a sua inscrição, que nos ajuda muito e a gente fica muito feliz. E também segue a gente no nosso Insta, @caecuen, para você acompanhar outros projetos que também estão sendo feitos pela gente. Eu sou o Guilherme Nakayama, diretor de eventos do CAEC, do nosso centro acadêmico, e junto aqui com a gente, quase que eu falei a diretoria errada, que é a diretoria dela, né? Temos a Giovana Gatti, a diretora de projetos. Como que você tá, Gi? Oi, Naka. Oi, pessoal. Tudo bom e vocês? Tudo bem. E aqui a gente vai falar, nessa edição, um pouco sobre o Instituto Butantan, que, para quem não conhece, que eu duvido muito, é considerado um dos maiores centros de pesquisa biológica do mundo. E nesse tempo de pandemia e isolamento social, por exemplo, ele se demonstrou muito ativo e está na linha de frente contra a Covid-19. Para representar o Instituto Butantan, aqui com a gente, ela, que é bacharel em farmácia industrial e pós-doutora em biotecnologia, Viviane Gonçalves. Como que você está, Viviane? Tudo bem, Guilherme? Boa noite, Giovana. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês para falar sobre o Instituto Butantan. A gente que acha um prazer de vocês terem aceitado ter participado aqui com a gente, viu? E além dela, como vocês podem ver aqui, tem mais alguém participando aqui com a gente. Temos a presença do engenheiro químico Adson Anjos, ele que é graduado em Engenharia Química na Faculdade Regional da Bahia e também é coordenador de produção da vacina influenza. Como que você está, Adson? Olá, Guilherme, Giovana, professora, tudo bem? Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos bater um papo para poder apresentar um pouquinho aí do nosso instituto para vocês. Muito obrigado, então vamos lá. Muito bem, eu vou fazer as perguntas vão ser para vocês dois, ok? Uhum. A gente quer saber, então, um pouco de todo o funcionamento de lá, de lá dentro, né? Como que é o processo de produção de alguma coisa, do início ao fim. Vocês podem contar para a gente como que é? Do início ao fim da produção? Bom... dá um resumo. O Instituto Butantan é uma instituição centenária, ele foi fundado em 1901, e até o ano passado, se você falasse, eu trabalho no Instituto Butantan, o que iam perguntar, Adson? E o que você faz com as cobras? Exatamente. E nem eu, nem o Adson trabalhamos com as serpentes. Isso aconteceu porque o Instituto foi fundado em 1901 para combater uma epidemia, olha, de epidemia nós estamos craques, né? Uma epidemia de peste que assolava o Porto de Santos. Só que naquela época não existia vacina, bom, na verdade ainda não existe vacina para peste, e o Instituto então foi produzir soro antipestoso, imunizar os cavalos para produzir o soro antipestoso. E a partir daí, o Vital Brasil, que foi o primeiro diretor, começou as pesquisas para fazer soros antiofídicos, certo? E o Butantan ficou conhecido não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro, pelos soros. Mas daquela época também já se começou, porque a imunologia tem a parte do soro, que é a imunização passiva, certo? Você já está com a doença, ou levou uma picada de cobra, ou teve que tomar um soro antitetânico porque você se contaminou com o Clostridium tetani, e também tem a parte da imunização ativa, que você toma vacina, certo? Também começou bem no começo do século XX, a pesquisa do Instituto Butantan em vacinas. A parte da pesquisa do Instituto Butantan é bem diferente da produção, né, Adson? Bem diferente. Então, na pesquisa, de certa forma, é bem parecido com o que vocês veem na universidade, porque eu oriento os alunos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. Então, na pesquisa, a gente vai fazer a parte do desenvolvimento de novas vacinas. E na produção, bom, nosso sonho lá na pesquisa, no meu laboratório, que é o Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas, é conseguir levar alguma das vacinas que a gente desenvolveu para a produção. Vou falar para vocês que até hoje a gente ainda não conseguiu. São muitos projetos, mas nenhuma ainda conseguiu passar essa barreira de ir para a produção. E na produção, o Instituto
produz as vacinas ou que foram oriundas de transferência de tecnologia, como a vacina da gripe, aí o Adson acho que pode explicar, como está sendo a vacina de Covid, que é uma transferência de tecnologia da Sinovac, essa empresa chinesa, companhia farmacêutica chinesa. E os outros processos das outras vacinas mais antigas são processos tradicionais que o Instituto produz desde a década de 40, 50, que é tríplice bacteriana, né? Tétano, difteria e coqueluche. Também não está produzindo, mas, bom, tem a vacina contra a raiva e outra parceria, que é com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, para produzir a vacina da dengue, que está em fase 3. Adson, com você, explica como é aí na produção. Pois é, como trazer para agora o processo de produção da vacina de forma resumida. Mas, enfim, a gente utiliza no processo de produção ovos de galinha embrionado, né, que é a nossa matéria-prima, e que é um excelente meio de replicação viral. Então, o que é que a gente faz? A gente utiliza esse meio para poder inocular, né, para poder inserir o vírus dentro desse ovo de galinha embrionado, faz essa replicação, né, dentro de uma sequência de etapas, e a partir daí a gente retira o líquidozinho dentro desse ovo que vai ser utilizado para poder a gente produzir a vacina, né? Então, tem uma sequência de etapas bem específicas, e isso dá um total de 21 etapas, é bem complexo, é bem crítico, mas, no geral, é isso. Se a gente fosse entrar detalhadamente, ficaremos aqui falando até longas horas aí, mas especificamente é isso. A gente utiliza como matéria-prima ovo de galinha embrionado, faz a inoculação do vírus, aguarda um período específico para poder se replicar, faz a retirada desse líquidozinho que envolve o embrião, e a partir daí a gente utiliza ele em outros processos mais específicos para poder produzir a vacina. Para poder purificar o vírus e depois desagregar o vírus, que vai ser a vacina, certo? Exatamente, perfeitamente. Os processos que a gente desenvolve na pesquisa, e eu tenho um aluno que estudou aí na UEM, Lucas de Souza Borban, que é engenheiro químico, né, formado aí pela UEM. O projeto dele é desenvolver o processo de produção de uma nova vacina para tuberculose, a partir do bacilo de Calmette-Guerin. O bacilo de Calmette-Guerin, na verdade, é um Mycobacterium bovis, é uma cepa atenuada de micobactéria. E o que a produção tradicional dessa vacina é feita em garrafinhas, cultivo estático, num quarto estufa enorme. E é inviável aumentar a produção daquele jeito. Então, aí que a gente precisa dos engenheiros químicos, porque nós vamos fazer o cultivo dessa bactéria em bioreator, em condições controladas, e o projeto do Lucas, então, é desenvolver estratégias de monitoramento e controle desse cultivo em bioreator. Então, nós temos bioreator, claro, a gente tem os equipamentos para fazer o cultivo em pequena escala em frascos, mas eu tenho bioreatores de 1 litro e depois um de 10 litros, que é a escala que a gente pode trabalhar com organismos geneticamente modificados no laboratório, até 10 litros, e que tem todos os controles, é como se fosse um reatorzinho pequeno, que existe um igual numa fábrica, existe para aumentar a escala tranquilamente. Para essa vacina, então, nosso produto vai ser a célula inteira do BCG, que a gente vai cultivar, aumentar a concentração celular do BCG e depois separar o meio de cultura e liofilizar, e a vacina, então, é uma vacina viva atenuada. E o Lucas vai trabalhar nessas estratégias com um sensor de células que se chama sensor de capacitância, que é oriundo da indústria de cerveja, e que mede por capacitância como se cada célula fosse um capacitor. Se a célula já morreu, não dá mais o sinal. Então, você consegue, com esse sensor, medir as células vivas aumentando de concentração dentro de cultura e ainda diferenciar vivas e mortas. Então, esse que vai ser o projeto dele.
A gente tem outros projetos para produzir vacinas de subunidades, que são proteínas recombinantes de Streptococcus pneumoniae. Então, eu cultivo a Escherichia coli recombinante, e tem estudantes que fazem, então, o desenvolvimento do processo, né, de cultivo e também das etapas de purificação. Então, também lançando mão de estratégias de batelada alimentada e alta densidade celular, com perfil de alimentação exponencial de substrato. Por quê? As células se dividem exponencialmente, nada mais natural do que fazer alimentação exponencial. E depois da separação celular, etapas de separação por membranas, precipitação e diversos tipos de cromatografia. A gente tem cromatógrafo preparativo no laboratório para fazer a separação e conseguir essas moléculas com alto grau de pureza. Não sei, ficou claro? Muito interessante. Ficou sim. Muito interessante, pessoal. E quais são as possíveis áreas de atuação de um engenheiro químico aí dentro do Instituto Butantan? Quais setores, quais pesquisas que ele pode trabalhar? Você primeiro. Olha, de acordo com o que eu já presenciei, cargos de gestão, como, por exemplo, cargos de liderança, supervisão, coordenação, isso envolve área de qualidade, envolve área de produção, que é o meu caso, né? Eu sou coordenador de produção, área de tratamento de resíduos industriais, que eu também já fui líder operacional de resíduos aqui no Instituto, e aí você você faz o tratamento dos resíduos industriais e também o tratamento dos efluentes gerados nas fábricas. Área de pesquisa, área de ensino, a área de processos também. Eu tenho amigos que são engenheiros químicos e trabalham na equipe de engenharia de processos, não especificamente com cargos de engenheiro químico, mas como supervisores de processos, coordenadores de processos, na área de projetos também. Então, assim, o engenheiro químico ele tem uma ampla, né, existe uma amplitude na área de atuação para que ele possa aí exercer a sua profissão. É bem legal, isso é bem legal para que ele possa escolher aí qual a área ele mais se identifica. Então, o Instituto dá essa possibilidade para que ele possa se encontrar aí dentro desse universo todo. Para pesquisa e desenvolvimento de novas vacinas, é essencial ter engenheiro químico na equipe. Porque quem é que vai entender de modelagem, simulação, controle de processo, aumento de escala? Tudo bem, eu sei as coisas básicas, vamos dizer, eu sou farmacêutica industrial de formação, ou era, né? Fiz vários cursos na pós-graduação na engenharia química mesmo, aqui na Escola Politécnica da USP, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo background. Então, eu tenho colaboração com professores da engenharia química nas universidades, tanto na Federal de São Carlos como aqui na Poli, porque a gente precisa desse suporte. É essa interação que é a riqueza, e assim que você chega a um processo realmente de uma nova vacina moderna de segunda geração, não dá para prescindir desse profissional nas equipes, e eu gosto muito de trabalhar com equipes multidisciplinares. No meu laboratório tem biomédico, tem biólogo, tem engenheiro de biotecnologia e bioprocessos, tem engenheiro químico, tem farmacêutico, e isso é muito enriquecedor, porque cada um agrega uma parte do conhecimento, né? Isso é muito legal, porque, exatamente como você falou, cada um tem um conhecimento de alguma coisa, às vezes a gente até aprende alguma coisa nova com isso, né? Bom, ainda falando dos profissionais de engenharia química, a gente quer saber quantos profissionais de engenharia química atuam, né, no Instituto Butantan. Se vocês sabem algum número, mais ou menos, para a gente ter uma certa noção. Eu conheço o Adson e mais uma meia dúzia, mas eu não sei, acho que ele conhece mais gente do que eu. Olha, eu conheço bastante gente, mas assim, ficou difícil quantificar. Que pergunta difícil, hein, quantificar. Mas eu conheço algumas pessoas. É difícil quantificar quantos engenheiros químicos atuam no Instituto. Ficou difícil quantificar. Se é difícil
Se é difícil quantificar, é bom, porque tem bastante. Não, exatamente. E é justamente em virtude das áreas que eu citei. São muitas áreas, né? Então, assim, são muitos polos para poder atuar. E isso é muito bacana. Então, você tem colegas de trabalho que às vezes você não imagina. Nas interações do dia a dia, você descobre, eu também sou engenheiro químico. E aí você se encontra naquela interação. Isso é o bacana. Eu sei que tem bastante, porque bem legal. Sei que tem bastante engenheiro químico aqui. Aí, pessoal da UEM, tá sem processo seletivo para entrar no Instituto Butantan. Tem que ficar atento às oportunidades para cargos de liderança, supervisão e todas as outras que eu citei. Para todas elas, o engenheiro químico tem oportunidade lá. A gente tem o programa de estágio curricular também, desculpa. Tem o programa de estágio curricular que oferece, né? Se vocês têm que fazer no último ano, tem que ficar atento na página lá do Butantan quando abre a chamada. E aí a gente tem as vagas nos laboratórios de pesquisa. Eu não sei se a produção também oferece estágio curricular, mas eu sei que várias áreas do Instituto oferecem. Que é uma porta de entrada, né? Exatamente. Pessoal, como que é a cultura do Instituto Butantan? O que eles valorizam? A professora quer falar? Pode falar. Eu tô aqui há 2 anos, então, assim, eu gosto muito da cultura do Butantan, eu me sinto muito em casa, assim, aqui, né? Então, eu sei que trabalhar, eu sempre gostei muito de associar a vida profissional, a minha vida na indústria, né, a minha atuação na indústria, com a minha busca acadêmica. Sempre gostei, desde bem novo, sempre gostei de me qualificar e também de atuar na indústria. E sempre busquei isso, eu sempre soube que eu queria isso. E o Instituto Butantan me proporciona isso, né? Eu consigo atuar na produção e, simultâneo a isso, aqui dentro do Instituto, eu consigo fazer uma pós-graduação, consigo me especializar, eu consigo fazer cursos de aprimoramento, eu consigo fazer o meu mestrado em biotecnologia. Então, assim, hoje eu posso dizer que o Instituto me completa nesse sentido. É aquilo que eu já vinha fazendo, né, lá fora, e me encontrei. Eu consigo estudar e consigo trabalhar no mesmo local, sabe? Então, e eu percebo que aqui dentro os profissionais, né, a alta gestão, diretoria, coordenação, gerência, incentivam muito os colaboradores a buscarem a qualificação, a continuarem se aperfeiçoando, a política pela busca do estudo é muito forte. Então, assim, é muito bacana, é muito incentivador. Eu gosto bastante, assim, quando tem um curso para fazer, é muito legal. Acho que essa energia que eu estou colocando aqui para falar demonstra essa felicidade mesmo assim. Eu fico muito contente, muito feliz mesmo assim. Consegui me encontrar, sabe? Era tudo que eu queria, trabalhar e estudar, porque lá fora eu sempre estava estudando e trabalhando, então eu tinha o deslocamento, tinha que ficar perdendo tempo com essas coisas. Hoje não, eu estou na minha fábrica aqui trabalhando, e aí eu saio, faço uma caminhada e já estou no ponto de estudo. E aí, aqui dentro mesmo, com os colegas de trabalho, você interage. Muito legal, muito legal. Dá para perceber que o Adson gostou de trabalhar lá, hein? Eu estou há 25 anos, um pouco mais de 25 anos no Instituto Butantan. Então, desde que eu terminei a faculdade, eu fui para um programa de especialização e fiz o mestrado lá, na área era de derivados de sangue, para produzir derivados de sangue, então era muita coisa de purificação industrial de proteínas. Depois eu fiz o meu doutorado lá também, já na área de cultivo de Streptococcus pneumoniae, para produzir o polissacarídeo para novas vacinas de Streptococcus pneumoniae.
Quer dizer, trabalhei no laboratório lá, né? A pós-graduação foi na Universidade de São Paulo. E depois o Instituto, então, me deu a chance, eu fui para o Instituto Pasteur, na França, fazer o pós-doutorado, voltei e continuo sendo pesquisadora lá desde então, trabalhando, pensando nessa questão, né, do que é importante para o SUS, para a saúde pública no Brasil, que vai beneficiar na população, formando recursos humanos, porque o meu laboratório e todo o instituto é muito atuante na formação de recursos humanos, em todos os níveis, desde a iniciação científica, especialização, pós-graduação. Então, isso é muito valorizado, e dá para ver pela fala do Adson, né? Que é muito o conhecimento, a formação acadêmica mais tradicional ou não, mestrado profissional que a gente tem também lá, é muito valorizado, né? Muito valorizado. Você está sempre se atualizando, fazendo cursos, fazendo, né, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e etc. Então, isso é realmente uma cultura da instituição, porque, afinal de contas, é uma instituição de pesquisa importante. Então, ela tem o tripé, que é a divulgação científica. Lá no Instituto Butantan, a gente tem 4 museus. Desde o seu nascimento, tem essas atividades de divulgação científica, porque quando o Instituto foi fundado, ele contava com a população para mandar serpentes para fazer os soros antiofídicos, então tinha esse caráter de divulgação. E tem até hoje, esses museus são, até pouco tempo, eram um dos lugares mais visitados de São Paulo, não sei se continua. Então tem essa questão da divulgação científica, da pesquisa científica, gerando, né, pesquisa na área de biomedicina para a saúde humana, e até algumas coisas de saúde animal, e a parte da produção das vacinas. Então, é bem estimulante mesmo trabalhar lá. E os estudantes, eu acho que gostam bastante também. Exatamente. Só complementando a fala da professora, apesar de ser uma linha de produção, né, que é tudo muito dinâmico, tudo muito enérgico, essa política da formação continuada, né, essa cultura da formação continuada, ela se replica na linha de produção. Então, é muito comum essa fala, esse pensamento da busca pelo conhecimento, seja curso técnico, seja uma graduação, uma pós-graduação. É muito comum ver os colaboradores conversando entre si sobre cursos, qualificações. Isso é muito legal, é muito bacana. É uma cultura que envolve todo o instituto. É muito bom saber que a gente sente, dá para sentir pelo tom de voz de vocês, que vocês têm paixão por isso que vocês fazem. Isso é muito legal. E eu não sabia que tinha um museu, é uma coisa nova, eu não sabia disso. 4 museus. Você falou do museu, né? Achei muito legal. Sim, que tinha museus. Tem um museu biológico que expõe serpentes vivas, é como se fosse um zoológico. Tem o museu histórico e tem o museu de microbiologia. E no centro de São Paulo, na verdade, foi o governo do estado que resolveu passar esse museu para o Instituto Butantan. É um museu de saúde pública Emílio Ribas, que fala de epidemiologia e esse tipo de coisa. Fica no Bom Retiro. Então tem essa atividade muito bacana. Eu queria agora perguntar outra pergunta difícil para vocês, que é qual que é o diferencial do Butantan? Qual é o diferencial que o Butantan tem em relação a outros lugares? Bom, em relação a outras indústrias farmacêuticas ou indústrias químicas, é essa característica, né? No Brasil, infelizmente, poucas indústrias, acho que todas, não só farmacêuticas, desenvolvem realmente tecnologia aqui dentro. Tem essa... E a gente tem esse aspecto, né, que é bem diferente de outras instituições, que é a possibilidade de fazer pesquisa e desenvolvimento, e depois, quem sabe, conseguir chegar com algum novo produto à produção. Né? Então, eu acho que essa é uma coisa importante. É um parque lindo e é um clima bem gostoso de se trabalhar. Acho que o Adson mostrou toda a empolgação aí, como ele está há 2 anos.
Mas tudo bem, eu estou há mais de 20 e continuo gostando muito de trabalhar lá, é um ambiente bem, bem gostoso. Muito bom. Quer acrescentar alguma coisa? Não, tá ótimo. Faço minhas as suas palavras. E para quem está assistindo aqui, que eu acho que é o que eles mais querem saber, né? Como que é o ingresso de uma pessoa nova lá no Instituto Butantan? Processo seletivo, trainee, não sei, que nas indústrias tem trainee lá, não sei se tem isso. E com que frequência que ele ocorre? O programa de estágio curricular, trainee, tal como nas indústrias, eu não sei, só se na produção tiver. Nos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento não tem. Tem o estágio curricular e o ingresso é semestral. Então, no final do ano, abre para o começo do ano seguinte, e no primeiro semestre, metade para o fim do primeiro semestre, abre para o segundo semestre. Aí tem que ficar atento na página do Instituto, que vocês entram lá na parte acho que da Escola Superior do Instituto Butantan, e tem as informações sobre o ingresso no estágio curricular. Para fazer pós-graduação, aí tem um programa do próprio Instituto, que é em toxinologia, tem outro que é mestrado profissional em biotecnologia e bioprocessos. Então, quem quiser ir para o mestrado profissional, também é semestral a entrada nesses dois. Pela página vocês veem. E nós somos parte também de um programa que é Interunidades, do qual fazem parte a Universidade de São Paulo, o Instituto Butantan e o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui de São Paulo. Então, também é semestral o ingresso, o mesmo esquema, no fim de um ano para entrar no outro e na metade para frente do primeiro semestre para entrar no segundo semestre, e a pós-graduação acadêmica, o diploma sai pela Universidade de São Paulo. Aí, na produção, tem um lugar lá no site que a gente acessa as vagas, né? Tem um caminho lá. É o acompanhamento normal pelo site do Instituto, e o processo seletivo é um processo seletivo normal também, comum, só que não tem um período específico, né? Vai da demanda da produção. Então é bem tranquilo. Acho que é cadastrar o currículo, porque tem lá um lugar que você cadastra o seu currículo no banco, né? Pelo site mesmo, cadastra o seu currículo. Isso. E daí fica lá no banco de currículos, conforme a demanda na produção, nas áreas, por exemplo, de resíduos e etc. Daí eles vão lá nesse banco buscar os profissionais. Fazer essa busca. Aí vai ter entrevista, prova escrita, depois tem o exame médico, obviamente. O que mais que faz, Adson? Acho que é isso, né? Isso, depois vem a entrevista com o gestor da área, para a gente ver, entender um pouco das habilidades técnicas daquele candidato, que aí já é a parte mais específica, a gente entra um pouquinho na formação, né, na graduação, entende um pouquinho das experiências profissionais, o que foi desenvolvido enquanto atribuição nas experiências profissionais, tentar fazer uma correlação com a nossa realidade profissional. E falando dessa área mesmo, já que você tocou no assunto, né, a gente queria saber quais são os principais requisitos que é buscado para poder entrar aí, para poder participar. Olha, dinamismo, né, criatividade, proatividade, são requisitos assim que podem até parecer clichês, eu sei que a gente sempre escuta muito isso, eu sempre escutei bastante, mas é importantíssimo ter requisitos como esses para lidar com uma linha de produção. São bem importantes assim, porque é bem dinâmico, e principalmente profissionais da engenharia química que a maturidade profissional que o colaborador deve ter para lidar com os problemas do dia a dia, problemas que acontecem numa operação, né, numa linha de produção que envolve maquinário e todos os conceitos que envolvem linha de produção, que aí vai de garantia da qualidade, de manutenção,
e aí tem que fazer gestão de pessoas, gestão de conflitos, gestão de processos, tudo que envolve, tudo que a gente vê de fato na faculdade, a gente emprega na linha de produção. Então tem que ter uma maturidade profissional, tem que ter um equilíbrio emocional bem bacana para lidar com tudo isso. Então, assim, mas um ponto importante, assim, que até eu cobro bastante dos meus colaboradores é iniciativa, sabe, a curiosidade. Eu acho que independente do colaborador ser novo, ser um colaborador veterano, a curiosidade, eu acho isso me impacta bastante, ver ele ali junto com o pessoal da qualidade, junto com o pessoal da manutenção, sabe, tentando entender o processo, tentando detalhar aquele equipamento, entender, como eu falo na linha de produção, parafuso por parafuso. Isso eu acho que é o X da questão, assim. Isso me encanta quando eu vou fazer a minha inspeção na operação e eu encontro o colaborador envolvido com isso. Então isso me deixa bem contente. Na área, para ingressar pela área acadêmica, né, nos programas de mestrado, iniciação, estágio curricular até, eu sei que é difícil falar isso, ainda mais para o pessoal da engenharia, que sempre cálculo, fenômeno dos transportes, sempre vem lá uns DP, reprovação, mas é muito valorizado que tem um bom histórico escolar, mas isso eu acho que qualquer lugar, né? Uhum. E, claro, se você fez estágio, tem alguma experiência prática mesmo, né? Não importa nem qual estágio tanto, mas que você tenha feito algum tipo de estágio, pode ser iniciação científica ou em outra área, ou que tenha, né, participado de alguma atividade, como o Adson disse, que mostre que você tem dinamismo, que se interessou, não ficou só lá, assisto aula, bato cartão, vou embora, que teve iniciativa e participou da vida universitária para aprender mais do que só o quadradinho. Daí isso vai ser bastante valorizado também. Isso é importante porque isso acaba refletindo no comportamento dentro, né, puxando aqui um pouco para a linha de produção, isso acaba influenciando um pouco no comportamento dentro da linha de produção, porque eu acho que, assim, ter a visão de dono do processo, sabe, aquela coisa de surgiu um problema. Eu sempre vou falar de problema porque eu acho que é o grande X da questão, né? Problema, eu fiz até um vídeo para o Dia do Engenheiro Químico e falei lá que, para mim, engenheiro químico é ser gestor de desafios. Eu falo desafio porque é uma palavra bonita para problema, que é ser gestor de problemas. Então, quando surgir, ter a resiliência de utilizar aquele problema para aprender algo, para poder trazer à tona tudo aquilo que foi aprendido em sala de aula, sabe? Enfim, utilizar ele com bons olhos, não tentar fugir do problema, não tentar transferir o problema, é pegar ele para si e resolver, porque não é difícil de resolver. Abraçar o problema, ter aquela visão de dono, ter um pouco de iniciativa, criatividade, entender o momento certo de envolver outras disciplinas, e quando eu falo outras disciplinas, eu estou me referindo, na verdade, a garantir a qualidade, eu estou me referindo à manutenção, eu estou me referindo à meteorologia, disciplinas que possam te ajudar a resolver esse problema, que são conhecimentos que muitas vezes você não domina numa linha de produção, mas que você tem que ter essa expertise de envolvê-las para resolver, e você precisa entregar esse resultado em tempo hábil. E para isso você precisa ter essa energia, você precisa ter essa expertise, essa proatividade. É por isso que eu bato na tecla sobre isso, porque eu acho que são pré-requisitos importantíssimos para você lidar com toda essa dinâmica de uma linha de produção. E a linha de produção de uma vacina não é fácil, gente. É uma academia. Deve ser difícil mesmo. Aí, pessoal, fica a dica para vocês que querem ingressar no Butantan. Tentem desenvolver essas habilidades para que vocês cresçam profissionalmente. Agora nós temos uma pergunta que é meio óbvia, mas nós queremos ouvir de vocês. Qual que é a importância da produção do Instituto Butantan para a sociedade? Bom, em 2017, a
Science, aliás, foi a capa da Science, lançou um conjunto de artigos que era Vaccine Wars, as guerra das vacinas. As vacinas são responsáveis pelo aumento da expectativa de vida e a redução da mortalidade infantil a um nível que seria inimaginável usando qualquer outra estratégia de prevenção de saúde. Então, é uma ferramenta imprescindível. E, claro, o Butantan não produz só as vacinas, produz os soros, eu já mencionei no começo, e muitas vidas são salvas por conta dos soros hoje, não só os soros contra a picada de veneno de cobra, né? Mas também tem os soros anti-aracnídico, escorpiônico e para uma lagarta que existe no sul do país, que se chama Lonome obliqua. Também tem uma produção pequena de soro contra venenos de vespas, abelhas. Então, faz parte do nosso Sistema Único de Saúde, a produção do Butantan, e com certeza a vacinação, né, em todos os níveis, desde a gripe até a tríplice, etc., poupa muitas vidas anualmente. Isso mesmo, concordo. Bom, agora saindo mais da produção, a gente quer falar mais sobre a indústria e meio ambiente. A gente quer saber como é que a indústria controla a questão socioambiental. O Instituto? Isso. Bom, na parte dos laboratórios de pesquisa, todos, a gente tem um setor lá, que é da segurança de trabalho, também tem do meio ambiente, tem o controle de resíduos químicos, então tem as fiscalizações periódicas para ver se nós estamos descartando adequadamente os resíduos químicos, classificando, rotulando, não pode descartar na pia vários resíduos químicos perigosos, né? O laboratório de pesquisa usa produtos químicos os mais variados. Então, a gente tem esse controle e tem um setor que cuida só disso. E também cuida do manejo, porque a gente fica num parque, na verdade. Inclusive, às vezes é um problema, porque tem uma árvore caindo no telhado, não pode tirar a árvore, tem que pedir autorização para a prefeitura, tem um monte de senões, e você tem que esperar ter autorização, tem compensação ambiental. Agora, lá na produção, acho que o Adson pode falar mais, né? Porque tem os resíduos, que são os ovos. Depois que você rompe o ovo, tem a casca do ovo, o resto do embrião e etc. E tem uma estação de tratamento, não é isso, Adson? Exatamente. Então, o SMA, que é como a professora falou, ele faz o acompanhamento desse gerenciamento do resíduo gerado, né, desde esse momento da geração desse resíduo até a sua destinação final. Então, fazem treinamentos, fazem alinhamento com a operação, tem programas internos para poder manter todos informados sobre a forma correta do manejo, as identificações, a coleta seletiva, né, o resíduo químico, o resíduo biológico, o resíduo infectante, enfim. E aí nós temos aqui no laboratório de influenza a estação de descontaminação, que a gente faz a descontaminação tanto dos resíduos sólidos quanto dos efluentes industriais, e o resíduo sólido é justamente os ovos embrionados, né, que é a matéria-prima utilizada para fazer a retirada do líquido específico para poder fazer a vacina, porque quando a gente retira esse líquido, sobra então o ovo com esse embriãozinho dentro, e aí ele passa por um processo de trituração, depois ele é submetido a uma temperatura, a um aquecimento, na verdade é uma descontaminação térmica, para poder eliminar toda a sua carga viral. A partir daí ele é transformado em pó e então destinado para o aterro sanitário, obviamente com todos os acompanhamentos, né, da legislação e principalmente com a nossa equipe, que é a SMA. Os efluentes também têm esse acompanhamento da SMA para esse gerenciamento, né? Então, todos os efluentes gerados na fábrica, o que precisa fazer
a limpeza dos ambientes, precisa fazer lavagem das salas, dos equipamentos, enfim. E todo esse efluente gerado de várias etapas, várias salas, vão para essa estação de descontaminação e, por meio de 6 reatores químicos, esses efluentes também estão submetidos a uma descontaminação térmica e, a partir daí, também são direcionados para a nossa caixa coletora, também sobre o gerenciamento, sobre a administração e acompanhamento da equipe de meio ambiente. Então, a gente tem aí um gerenciamento forte aí em cima dessa questão dos resíduos, em cima dessa questão ambiental. Muito bom, essa parte ambiental é essencial, né? Exatamente. E agora, nós temos uma pergunta mais pessoal. Nós já podemos ver pelo entusiasmo de vocês, que vocês gostam muito de trabalhar no Instituto. Como que é trabalhar lá para vocês? Eita. Poderiam falar. É bem bom. Posso falar que eu dediquei praticamente minha vida a trabalhar ao Instituto, né? É bem gratificante. Eu gosto muito de orientar. Então, eu tenho atualmente 6 estudantes no meu laboratório, sob a minha orientação, mas já orientei muitos estudantes, eu gosto muito dessa atividade, ajudo também os alunos dos outros colegas, né, que vêm com alguma pergunta específica, que é mais da minha área, então eu gosto muito dessa atividade, acho muito gratificante. Fazer a pesquisa científica também é muito bom, mas você tem que saber lidar muito com a frustração, porque a gente está ali no risco puro, diferente da produção que você tem já né, apesar de ter que resolver os problemas, né, Adson? Você tem a linha de produção e sabe que você vai chegar naquele produto. Quando você está trabalhando com desenvolvimento de novas vacinas, é o risco puro. Então, você não sabe se vai conseguir ou não. Claro, a gente vai tijolinho por tijolinho, tem as suas conquistas, publica os seus artigos, é uma alegria sem fim, mas pensando globalmente, né, a longo prazo, você tem que saber lidar com as frustrações, porque você queria ir mais rápido com a pesquisa e não consegue o financiamento que precisava naquela etapa, luta pelo financiamento, aí não vai do jeito que você queria, você esperava que fosse um resultado, não deu aquilo, então tem que saber trabalhar com isso e contornar, procurar outras formas, e vamos embora que a gente tem que conseguir fazer o Brasil desenvolver um produto do começo ao fim. Agora, enquanto produção, enquanto linha de produção, mas engenheiro químico, a felicidade, né, é gratificante. A satisfação que eu vejo no meu dia a dia é ver grande parte daquilo que eu vi enquanto graduando no meu dia a dia de trabalho, sabe? É você sentir que a sua preparação enquanto graduando em engenharia química, você consegue assistir no seu cenário enquanto profissional. Você sentir que você entrou na sua área de trabalho. Quando a gente fala que eu trabalho como coordenador de produção numa indústria farmacêutica, né, na área farmacêutica. Mas não é engenharia química. Nossa, se você soubesse o tanto que eu vejo de engenharia química no meu dia a dia, sabe? Tanto nessa parte dos resíduos industriais, que foi a primeira área que eu entrei, quando eu cheguei no setor, na estação de descontaminação, que eu olhei em volta, que eu vi trocador de calor, que eu vi descontaminação térmica, que eu vi pressão, que eu vi tudo aquilo que eu tinha estudado a vida inteira na faculdade, falei, não, aqui é o meu ambiente. E aí, quando eu vim para a linha de produção, eu também comecei a enxergar tudo aquilo que eu tinha estudado na universidade, eu me encontrei. Então, assim, a minha satisfação, a minha felicidade vem disso, do Butantan me proporcionar, me encontrar dentro desse universo, ver que a minha preparação está aqui, sabe? Eu consigo enxergar tudo aquilo que eu busquei, eu consigo imprimir aqui tudo aquilo que eu aprendi,
E tudo que eu venho aprendendo de novo, as relações que eu consigo fazer com outras disciplinas no meu dia a dia, então você está atuando e você consegue interagir com garantia da qualidade, você consegue interagir com manutenção, você consegue interagir com meteorologia, você consegue interagir com relações internacionais, com compras, com pesquisa, com tudo isso, e aí no final de tudo você olha e você vê uma grande quantidade de informações te envolvendo, sabe? E o tanto que você vai crescendo enquanto profissional, o tanto de informação que aquilo vai te preenchendo, isso é gratificante. É você se sentir útil, é você se sentir preenchido, é você se sentir, sabe? É muito bom. Muito bom. É tão motivador a gente ver vocês falando assim. Então, pessoal, essa foi a nossa 5ª edição do Por Dentro das Indústrias. Gostaríamos de agradecer a Viviane e o Edson por terem aceitado o nosso convite e contribuído para aprendermos sobre o Butantan. Caso queiram entrar em contato ou saber mais informações sobre eles, sigam no seu LinkedIn, que estará na descrição desse vídeo. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Para continuar nos acompanhando, nos siga nas redes sociais, @kaekuen, no Instagram, e se inscreva no nosso canal do YouTube. E curta esse vídeo para nos ajudar. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite. Foi muito Oi, bacana pessoal. participar dessa entrevista com vocês.